Você prometeu. Prometeu a si mesma que desta vez seria diferente. Que não ia discutir. Que não ia perder a paciência. Que ia respirar fundo e responder com calma. Mas 5 minutos depois, lá estava você, voz alta, dizendo coisas que não queria dizer, perdendo completamente o controle. E depois vem aquela sensação horrível, aquele peso no peito, aquela vergonha, aquele arrependimento misturado com raiva de você mesma por ter explodido de novo, por ter dado a outra pessoa o poder de te tirar do eixo, por ter reagido exatamente do jeito que prometeu que não ia reagir. Dói perder a calma e se arrepender depois. Dói sentir que qualquer um tem o poder de roubar a sua paz. Dói parecer que você não tem controle sobre as próprias reações, como se fosse refém das provocações, das ironias, dos desrespeitos dos outros. Hoje, eu te entrego 7 passos infalíveis para parar de se irritar, sem engolir sapos, sem discutir e sem perder a sua dignidade. 7 ferramentas práticas que você pode começar a usar ainda hoje para recuperar o controle, manter a calma e estabelecer limites firmes sem precisar gritar. Se isso já apertou seu peito, se você já se viu nessa situação 1000 vezes, inscreva-se agora. Toda semana eu te dou clareza e força para você viver com paz, respeito e dignidade afetiva. Este canal é sobre você recuperar seu centro e não deixar ninguém roubar isso de você. Mas antes de eu te dar os 7 passos, você precisa entender 3 coisas fundamentais. E a primeira é esta. O que eu vou te ensinar aqui não é reprimir sua raiva, não é engolir sentimentos. Não é você se fazer de boazinha enquanto por dentro está fervendo. Isso é psicoeducação responsável. É sobre você aprender a regular emoções, não sufocar elas. Raiva não é vilã. Raiva é sinal. É seu corpo te dizendo que um limite foi cruzado, que algo não está certo, que você precisa agir. O problema não é sentir raiva. O problema é o que você faz com ela. É explodir de forma que machuca você e os outros ou é usar essa energia para estabelecer limites claros e firmes. Segunda coisa, isso não é sobre jogos. Não é sobre você fingir calma para manipular. Não é sobre você usar silêncio como arma. Não é sobre você humilhar ninguém. É sobre você genuinamente aprender a responder em vez de reagir. A escolher suas palavras em vez de deixar elas te escolherem. A ter poder sobre suas próprias respostas. E terceira coisa, você não é a sua explosão. Você não é aquela versão de você que grita, que ofende, que diz coisas horríveis. Aquela é você desregulada, em modo de ameaça, com o sistema nervoso sequestrado. Você de verdade é a pessoa que decide o que fazer com a raiva, que reconhece o sinal e escolhe resposta consciente. E é essa pessoa que você vai se tornar nos próximos minutos. Agora deixa eu te explicar por que você explode. Porque mesmo sabendo que não deveria, mesmo prometendo para si mesma que dessa vez vai ser diferente, mesmo tendo jurado que não vai perder a cabeça, você acaba perdendo o controle de qualquer jeito. Porque entender o mecanismo profundamente é o primeiro passo para desmontá-lo e reconstruir resposta diferente. Existem gatilhos externos e internos, e a maioria das pessoas só presta atenção nos externos. Gatilhos externos são as coisas que as pessoas fazem ou dizem que te tiram do sério. O comentário sarcástico que vem disfarçado de preocupação. Nossa, você engordou um pouquinho, né? Mas tá bem, você fica bem com qualquer peso. Aquilo que soa como elogio, mas corta como faca. O tom de voz condescendente, aquele tom de quem está explicando algo óbvio para criança incompetente, a provocação disfarçada de brincadeira. Ah, você é sensível demais, não aguenta uma brincadeirinha. Quando você sabe que não foi brincadeira, foi ataque com camada fina de humor por cima. A promessa quebrada pela 5ª vez seguida, ele disse que ia chegar às 7, são 9h30, você ligou 3 vezes, nas 2 primeiras ele disse já tô saindo, na terceira não atendeu, e quando finalmente aparece, entra como se nada tivesse acontecido, como se você não tivesse passado 2h30 esperando, se preocupando, cancelando outros planos. O desrespeito explícito. Aquele momento onde alguém fala com você na frente de outros de uma forma que te humilha, faz piada da tua profissão, minimiza a tua conquista, expõe algo privado seu sem permissão, te corrige em público sobre algo trivial só para te diminuir. Essas são as coisas que acontecem no mundo externo, as ações e palavras de outras pessoas,
e elas disparam algo profundo dentro de você. Mas o que elas disparam não é só sobre o momento atual. Elas abrem portão para tudo que veio antes. Gatilhos internos são as feridas antigas, as memórias não processadas, os padrões aprendidos na infância que ficaram gravados no teu sistema nervoso como trilhos de trem. E quando situação presente se parece, mesmo remotamente, com situação passada, você não está respondendo ao agora, está reagindo ao então. Deixa eu te dar exemplo concreto. Você está num jantar, seu parceiro faz comentário minimizando algo importante que você contou. Na frente de amigos, ele dá risadinha e diz: ah, ela sempre exagera essas coisas, e você sente aquela explosão de raiva desproporcional subindo. Não é só sobre esse comentário, é sobre aquela vez aos 8 anos, quando você contou para tua mãe sobre bullying na escola e ela disse: para de drama, isso é coisa de criança. É sobre aquela vez aos 15, quando você compartilhou o sonho com teu pai e ele riu dizendo que era irrealista. É sobre todos os momentos onde tua realidade foi invalidada, onde teus sentimentos foram minimizados, onde tua voz foi silenciada. Então, quando ele faz aquele comentário agora, não é só ele que você está ouvindo. É eco de 20 anos de não ser levado a sério. E a raiva que você sente é raiva acumulada de décadas. Por isso parece desproporcional. Porque é desproporção ao momento presente, mas perfeitamente proporcional à dor acumulada. E tem a questão do impulso. E essa é talvez a parte mais traiçoeira de todas. Você sente a raiva subindo. Literalmente sente. Há sensações físicas inconfundíveis, aquele calor que começa no peito e sobe para o rosto, aquela sensação de pressão atrás dos olhos, aquele aperto na garganta, aquela energia elétrica nas mãos que te faz querer socar alguma coisa, aquela vontade urgente, quase insuportável, de responder, de se defender, de atacar de volta, de fazer a outra pessoa sentir uma fração do que você está sentindo. E há uma janela pequeníssima entre o gatilho e a explosão. Janela de 3 a 5 segundos, onde você ainda tem escolha, onde você pode pausar, respirar, decidir conscientemente como responder. Mas quando você não sabe que essa janela existe, quando ninguém nunca te disse que você pode parar ali naqueles 3 segundos cruciais, você simplesmente atravessa ela em alta velocidade direto para a explosão. E é naqueles 3 segundos que tudo se decide. É ali que você pode escolher entre reagir automaticamente ou responder conscientemente. Entre ser controlada pela raiva ou usar a raiva como informação. Entre explodir de forma que você vai se arrepender ou pausar para poder falar de forma que você vai se orgulhar. Mas seu corpo não quer pausar. Seu corpo quer ação imediata. Porque do ponto de vista evolutivo, a ameaça exige resposta rápida. Nossos ancestrais, que paravam para refletir quando havia predador, não sobreviviam para passar genes adiante. Então, seu cérebro está programado para agir rápido quando detecta ameaça. E cérebro primitivo não diferencia ameaça física real de ameaça social percebida. Comentário desrespeitoso dispara a mesma resposta fisiológica que ter que fugir de leão. Então, todos os sistemas do corpo mobilizam. Adrenalina inunda corrente sanguínea. Coração dispara. Músculos tensionam, pupilas dilatam, digestão para, pensamento racional diminui. Você está em modo sobrevivência. E modo sobrevivência não pensa, age. E depois vem a vergonha. Aquele sentimento devastador, paralisante, que se instala depois que a explosão passou. Você olha o estrago, as palavras horríveis que disse, a expressão machucada no rosto da outra pessoa, o silêncio pesado que se instalou, ou a briga que escalou ainda mais. E você pensa, eu fiz de novo, eu prometi que não ia fazer e fiz. O que é de errado comigo? Por que eu não consigo me controlar? E essa vergonha, esse sentimento de ser defeituosa, de ser incapaz de mudança, é talvez mais destrutiva que a própria explosão. Porque vergonha mata esperança. Vergonha faz você acreditar que você é assim e sempre será assim. Que tentativa de mudança é inútil, porque você vai falhar de qualquer jeito. Vergonha te mantém presa no ciclo porque te convence que você não tem poder para sair dele. Mas você não é defeituosa. Você nunca foi. Você só nunca aprendeu as ferramentas certas. Você nunca foi ensinada que há caminho entre explodir e engolir. Você nunca foi mostrada que regulação emocional é habilidade que se aprende, não qualidade mágica que algumas pessoas nascem com e outras não. E agora você vai aprender.
e vai mudar, porque conhecer mecanismo é metade da solução. A outra metade é prática deliberada. E eu vou te dar ambas. E tem outra coisa sobre por que você explode que quase ninguém fala. A dopamina da briga. Sim, brigar libera dopamina. Quando você está em conflito, quando você está discutindo acaloradamente, especialmente se você sente que está ganhando a discussão, há uma descarga simultânea de adrenalina e dopamina que te faz sentir poderosa, viva, energizada, é sensação intensa, é rush. E seu cérebro, que é máquina de buscar prazer e evitar dor, aprende que brigar gera essa sensação e começa a buscar isso inconscientemente, não de forma óbvia. Você não acorda pensando, hoje vou procurar briga, mas seu cérebro fica mais sensível a gatilhos, fica mais rápido em interpretar coisas como desrespeito, fica com limiar mais baixo para irritação, porque aprendeu que do outro lado da irritação há discharge intenso. Por isso, algumas pessoas parecem que vivem procurando briga. Não é que sejam más, é que há reforço neurológico acontecendo, há vício sutil. E como todo vício, precisa ser reconhecido antes que possa ser desfeito. E tem pensamento tudo ou nada, essa armadilha cognitiva que te prende. Se eu não responder agora, estou engolindo sapo. Se eu não colocar essa pessoa no lugar dela, estou sendo capacho. Se eu não explodir, vou ser pisada. Seu cérebro apresenta apenas duas opções: explodir ou se calar completamente. Gritar ou aceitar calada. Atacar ou ser vítima passiva. E como você não quer ser vítima passiva, como você não quer engolir sapos pelo resto da vida, como você não quer ser capacho, você escolhe explodir, porque parecem ser as únicas duas opções. Mas há terceiro caminho. Há resposta assertiva, há limite firme estabelecido com calma e clareza, há você defendendo com dignidade intacta, sem precisar gritar, sem precisar ofender, sem precisar perder controle. E é essa terceira via que quase ninguém te ensina, porque vivemos uma cultura de extremos. Ou você é agressiva ou é passiva. Ou você é forte que grita ou é fraca que aceita. Mas a assertividade, que é força real, que é poder verdadeiro, fica invisível no meio. Assertividade não grita. Assertividade não aceita calada. Assertividade estabelece limite com firmeza serena que é impossível de ignorar. Deixa eu te dar mais um exemplo para essa questão de por que você explode ficar completamente clara. Tem padrões familiares intergeracionais. Se você cresceu numa casa onde discussões eram gritaria, onde conflito era resolvido com volume e ofensa, onde teus pais explodiram um com o outro regularmente, seu cérebro aprendeu que é assim que conflito funciona. Aprendeu que voz alta significa que você está certa, que ofensa é ferramenta de persuasão, que quem grita mais ganha. Então, mesmo que você racionalmente saiba que isso é destrutivo, mesmo que você conscientemente queira fazer diferente, há template instalado no teu sistema nervoso. E quando você está sob estresse, quando emoções estão altas, você reverte para esse template, porque é o que está gravado mais profundo. É default, é programação original. E quebrar programação original exige mais que boa intenção, exige reprogramação deliberada, exige você criar novos templates através de prática repetida até que novo caminho fique mais forte que caminho antigo. E é exatamente isso que os próximos passos vão te ensinar. Em 60 segundos, eu te mostro o erro número 1 que te faz perder o controle em 10 segundos. E como evitar ele? O erro é tentar responder imediatamente. É achar que você precisa reagir agora, neste exato momento. Senão a pessoa vai ganhar, vai achar que pode te desrespeitar, vai continuar fazendo aquilo. Mas aqui está a verdade. Responder quando você está desregulada não estabelece limite. Cria briga. E briga não resolve nada, só amplifica problema. Então o primeiro passo, e esse é possivelmente o mais importante, o mais transformador de todos os 7, é a regra dos 90 segundos. E eu vou te explicar a ciência por trás disso em detalhes, porque quando você entende profundamente o porquê, você confia no processo. E confiança no processo é o que te faz continuar praticando, mesmo quando parecer difícil no começo. Quando você sente raiva, quando aquele gatilho dispara, há uma cascata química extremamente precisa que acontece no seu corpo. Não é mágica, não é mistério, é bioquímica pura. A amígdala, uma estrutura pequena em forma de amêndoa localizada no sistema límbico do seu cérebro, detecta ameaça.
e ela dispara alarme para todo o sistema. Primeira coisa que acontece: hipotálamo recebe sinal e ativa eixo HPA. Significa hipotálamo pituitário adrenal. Esse eixo libera ACTH, hormônio que viaja até suas glândulas adrenais. Glândulas adrenais, então, despejam adrenalina e cortisol na sua corrente sanguínea. Essa é a primeira onda. Leva cerca de 2 a 3 segundos. Adrenalina é hormônio de ação rápida. Em questão de segundos, frequência cardíaca aumenta. Você pode sentir coração batendo forte, quase saindo do peito. Pressão sanguínea sobe. Você pode sentir pulsação nas têmporas. Pupilas dilatam para você enxergar melhor a ameaça. Respiração acelera e fica mais superficial. Você pode sentir que está ficando sem ar. Músculos tensionam, especialmente ombros, pescoço, mandíbula, mãos. Você pode perceber punhos fechando automaticamente. Digestão para completamente, porque corpo redireciona todo o sangue e energia para os músculos. Você pode sentir aquele aperto no estômago. Simultaneamente, glicose é liberada no sangue para te dar energia para a luta ou fuga. É por isso que você se sente com aquela energia elétrica, aquela vontade de fazer alguma coisa física imediatamente. E córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por raciocínio, planejamento, controle de impulsos, empatia, diminui a atividade. Literalmente diminui. Porque quando você estava na savana há 200 mil anos atrás e um predador aparecia, você não precisava empatia ou raciocínio complexo. Você precisava correr ou lutar. Então, o cérebro desvia recursos do pensamento sofisticado para o pensamento primitivo rápido. Isso tudo acontece em 10 a 15 segundos. E o pico, o momento de maior intensidade dessas sensações, dura 60 a 90 segundos. Não mais que isso se você não alimentar com pensamentos. A meia-vida da adrenalina no sangue é cerca de 2 minutos. Isso significa que 60 segundos depois do pico, metade da adrenalina já foi metabolizada. 90 segundos depois, a onda passou. O corpo literalmente não consegue manter aquele nível de ativação por mais que 90 segundos sem novo estímulo. É impossível, fisiologicamente. Então, se você conseguir não reagir, não alimentar com pensamentos, apenas deixar a onda química passar, em 90 segundos você está do outro lado. Ainda vai estar sentindo algo. Raiva não desaparece completamente. Mas a parte mais intensa, a parte que sequestra sua capacidade de pensar racionalmente, essa parte passou. Mas aqui está o problema. E esse é o problema que prende a maioria das pessoas no ciclo de explosão. A maioria das pessoas não deixa passar. Elas alimentam. Como? Com pensamentos. Como ela ousa falar assim comigo? Quem ela pensa que é? Depois de tudo que eu fiz por ela, eu vou mostrar para ela. Ela não vai falar assim comigo e sair impune. Eu não vou deixar barato. Cada pensamento desse dispara nova micro-onda química. Não tão intensa quanto a primeira, mas suficiente para manter o sistema ativado. Então você não atravessa os 90 segundos. Você fica neles, você fica ruminando, repassando, alimentando, e o sistema nervoso fica em alerta por minutos, horas, às vezes dias. E tem mais, cada vez que você repassa mentalmente o que a pessoa disse, cada vez que você ensaia mentalmente o que você vai responder, você está reativando mesmo a resposta fisiológica. Cérebro não diferencia entre imaginar confronto e ter confronto real. Ambos ativam mesmas regiões, liberam mesmos hormônios. Então você pode explodir 1000 vezes na tua cabeça antes de explodir de verdade, e cada explosão mental treina corpo para a explosão real. Então, a regra dos 90 segundos funciona assim. E eu vou te dar o passo a passo extremamente específico, porque especificidade ajuda o cérebro a seguir protocolo quando a emoção está alta. Passo 1 dentro da regra. Reconhecimento imediato. No exato momento em que você sente primeira sensação de raiva, você coloca nome nisso, em voz alta se possível, sussurrado se estiver em público, mentalmente se nem isso for possível. Estou sentindo raiva agora, meu corpo está ativado, sistema de alarme disparou. Literalmente essas palavras, ou similares. Por que isso funciona? Porque há a técnica chamada de rotulação afetiva, que foi estudada extensivamente por Matthew Lieberman na UCLA. Estudos de ressonância magnética funcional mostram que quando você coloca nome em emoção, há redução imediata na ativação da amígdala e aumento de ativação no córtex pré-frontal.
Nomear diminui intensidade emocional de forma mensurável. Tira você um passo de estar fundida com emoção e te coloca em posição de observadora de emoção. E essa distância mínima é crucial. Passo 2, respiração consciente imediata. Não respiração normal. Não respiração que você já está fazendo, que é rápida e superficial. Respiração deliberadamente lenta, profunda e controlada. E aqui está o padrão específico que ativa nervo vago, que é nervo craniano, que funciona como freio do sistema nervoso. Inspira pelo nariz contando mentalmente até 4. 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, 4 elefantes. Enche pulmões completamente, mas sem forçar até desconforto. Prende a respiração contando até 4. 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, 4 elefantes. Depois expira pela boca lentamente contando até 6. 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, 4 elefantes, 5 elefantes, 6 elefantes. Por que expiração mais longa que inspiração? Porque expiração lenta e prolongada ativa o sistema nervoso parasimpático, que é responsável por relaxamento, digestão, recuperação. É oposto do sistema simpático que foi ativado pela raiva. Quando você expira lentamente, você está literalmente pressionando o botão de desligar do modo alerta e ligando o botão de modo calma. Você faz isso por no mínimo 3 ciclos completos, preferencialmente 5. Se você pode fazer 10 sem chamar a atenção, faz 10. Quanto mais, melhor. Cada ciclo está acalmando o sistema nervoso 1 grau. Está baixando níveis de cortisol e adrenalina 1 percentual. Está aumentando a atividade do córtex pré-frontal, trazendo o raciocínio de volta online. Passo 3. Aterramento físico. Enquanto você respira, você traz consciência para o corpo de formas muito específicas. Sente seus pés no chão. Se estiver de pé, pressiona calcanhares conscientemente contra chão. Se estiver sentada, sente peso do corpo na cadeira. Percebe onde coxas tocam assento, onde costas tocam encosto. Aperta e solta punhos 3 vezes. Tensiona por 3 segundos, solta completamente, sente diferença. Isso quebra a tensão muscular que estava sendo mantida inconscientemente. Rola ombros 3 vezes para trás lentamente. Trava e destrava a mandíbula, porque raiva se aloja nesses lugares, ombros e mandíbula. E liberar a tensão física ajuda a liberar a tensão emocional. Se você pode tocar algo, toca. Mesa, cadeira, parede, sente textura, temperatura, solidez. Isso ancora você no presente físico em vez de deixar você espiralar em tempestade mental. Toca o próprio rosto, passa mãos nos braços. Alto toque suave ativa sistema de cuidado, libera pequenas quantidades de ocitocina que contrabalanceia a adrenalina. Passo 4, e esse é o mais difícil, mas também o mais crucial. Redirecionar a atenção completamente durante esses 90 segundos. Você não pensa sobre situação, não repassa o que pessoa disse. Não planeja a resposta, não imagina vingança, não justifica sua raiva, nada disso. Porque tudo isso mantém ativação. Então você redireciona a atenção usando técnicas concretas. Conta de trás para frente a partir de 100, de 3 em 3, 100, 97, 94, 91. Isso ocupa córtex pré-frontal, com tarefa que exige foco, mas não emocional. Nomeia 5 coisas que você vê ao redor. Cadeira marrom, quadro na parede, planta no canto, luz do teto, livro na mesa. Depois 4 coisas que você escuta. Ar-condicionado, vozes distantes, própria respiração, pássaro lá fora. Depois 3 coisas que você pode tocar. Mesa fria, cadeira dura, própria roupa macia. Depois 2 coisas que você cheira. Café, perfume próprio. Depois uma coisa que você pode sentir gosto. Gosto da boca, talvez café que bebeu antes. Talvez apenas saliva. Essa é técnica chamada 5-4-3-2-1 e é ferramenta de grounding usada para ansiedade severa e ataques de pânico. Funciona perfeitamente para a raiva também porque tira você da espiral mental e te coloca no presente sensorial. 90 segundos fazendo isso e você atravessou tempestade. Agora eu vou te guiar por exercício completo. Eu quero que você pratique agora mesmo, não daqui a pouco, agora. Porque você precisa treinar isso quando não está com raiva para quando estiver, o corpo saber o que fazer automaticamente. Então fecha o olho se puder ou fixa olhar em ponto específico. Vamos lá. Pensa em alguma coisa que te irrita, não a coisa mais explosiva da tua vida. Algo médio, talvez alguém mastigando alto ou interrompendo você.
Traz isso à mente por 3 segundos. Percebe como o corpo reage, sente aquele início de irritação. Agora reconhece. Diz mentalmente: estou sentindo irritação, o corpo está começando a ativar. Bom, nomeou. Agora respira comigo. Inspira profundamente pelo nariz. 1, 2, 3, 4. Bom, prende. 1, 2, 3, 4. Agora expira lentamente pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excelente. De novo. Inspira. 1, 2, 3, 4. Prende. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez. Inspira profundamente. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Expira completamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bom. Agora sente seus pés. Percebe onde eles tocam chão ou sapatos. Sente peso. Aperta dedos dos pés. Solta. Sente mãos. Aperta punhos. 1, 2, 3. Solta completamente. Percebe diferença. Rola ombros lentamente para trás. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Agora nomeia 3 coisas que você vê. Não fala alto, só percebe mentalmente. Pode ser tela do dispositivo, parede, teto. Agora 2 coisas que ouve. Própria respiração talvez. Som ambiente. Agora uma coisa que pode tocar. Toca ela se puder. Percebe textura. Abre olhos se estavam fechados. Percebe como você se sente agora comparado a quando começou. Provavelmente um pouco mais calma. Um pouco mais centrada. Um pouco mais no controle. Você acabou de fazer versão resumida de 60 segundos. Imagina fazer versão completa de 90 segundos quando a situação real acontecer, né? E aqui está outro ponto crucial. Você não precisa fazer isso sozinha em silêncio sempre. Se você está com alguém e precisa criar espaço, você pode simplesmente dizer: preciso de 1 minuto e sair da sala. Vai ao banheiro, vai para a varanda, vai para outro cômodo, onde for. 1 minuto, 90 segundos. Faz protocolo, volta regulada. E se a pessoa perguntar por que você saiu, você diz verdade. Eu precisava me acalmar antes de continuar a conversa, para eu poder te responder bem. Não há vergonha nisso, há maturidade. Mas você pode estar pensando: tá, mas enquanto eu estou respirando, a pessoa não vai continuar falando, não vai continuar me provocando, não vai achar que eu estou aceitando o desrespeito? E aqui entra o passo 2. Fica comigo, porque já já eu te dou a frase salva-vidas que corta a briga pela raiz e protege sua paz sem você precisar explicar nada. Passo 2 é ter uma frase salva-vidas. Uma frase que você usa para criar espaço, para interromper o padrão de escalada, para estabelecer limite imediato sem entrar em discussão. E a frase é simples, clara e poderosa. Eu falo quando eu puder falar bem. 7 palavras. Eu falo quando eu puder falar bem. Deixa eu te explicar por que essa frase funciona. Primeiro, ela não é agressiva. Você não está xingando, não está atacando de volta, não está sendo desrespeitosa. Você está simplesmente comunicando uma verdade. Você só vai falar quando tiver regulado o suficiente para falar de forma construtiva. Segundo, ela estabelece limite claro. Você não está disponível para discussão agora. Você vai falar, mas no seu tempo, quando você escolher, quando você estiver pronta. Isso retira poder do outro de te forçar a reagir imediatamente. Terceiro, ela protege a relação. Porque você não está encerrando conversa definitivamente. Está adiando para momento onde vocês dois possam ter diálogo real, não briga. Está dizendo: isso importa o suficiente para mim que eu quero tratar com cuidado, não com raiva. E quarto, ela te dá tempo. Tempo para respirar, para pensar, para decidir conscientemente o que você quer dizer e como quer dizer. Tempo para sair de reação automática e entrar em resposta consciente. Agora, variantes dessa frase para diferentes contextos. Se for no trabalho, você pode dizer: vou processar isso e te respondo assim que puder. Se for com família, eu preciso de um tempo antes de conversarmos sobre isso. Se for por mensagem, vou te responder quando estiver mais calma. Se for pessoalmente, a pessoa insistir: eu entendo que você quer falar agora, mas eu preciso de espaço. A gente retoma isso em algumas horas. E se a pessoa não aceitar? Se ela continuar provocando, insistindo, forçando conversa, você repete exatamente a mesma frase, sem alterar tom, sem explicar mais, sem se justificar. Eu falo quando eu puder falar bem. E se ainda assim ela continuar, você age. Você sai da sala, você desliga o telefone, você encerra a chamada. Sem raiva, apenas ação firme que reforça seu limite.
Porque aqui está algo crucial. Limites sem consequências são pedidos, não limites. Se você diz que precisa de espaço, mas continua ali aceitando ser desrespeitada, você não estabeleceu limite. Você fez pedido que a outra pessoa está ignorando. Então, seu limite precisa vir acompanhado de ação. Eu preciso de espaço. Se você continuar, eu vou me retirar. E se ela continua, você se retira. Simples assim. Mas quase todo mundo erra aqui e sabota o próprio limite. Quer saber como? O erro é explicar demais. É tentar fazer a pessoa entender por que você precisa de tempo. É justificar, é se desculpar, é elaborar. Eu preciso de tempo porque eu estou muito nervosa e não quero falar coisa que vou me arrepender e também porque eu preciso pensar bem no que vou dizer. E não, cada palavra extra dilui seu limite. Dá abertura para a pessoa argumentar, questionar, insistir. Então a regra é frase curta, firme, final, sem explicações, sem justificativas, sem se desculpar por ter necessidades. Eu falo quando eu puder falar bem. Ponto. E se a pessoa perguntar por que, você repete: porque eu só falo quando posso falar bem. Você não está sendo rude, está sendo clara. E clareza sem raiva é poder. Agora vamos para o passo 3. E esse aqui é sobre o que fazer com seu corpo, sua voz e sua presença física para não escalar a situação mesmo quando você está usando as palavras certas. Passo 3 é a tríade calma. Corpo, ar e linguagem. 3 elementos que precisam estar alinhados para que sua mensagem seja ouvida, respeitada, levada a sério. Primeiro, corpo. Quando você está irritado, seu corpo trai você. Ombros sobem, mandíbula trava, punhos fecham. Você se inclina para frente de forma agressiva ou cruza braço em defesa. E a outra pessoa lê isso antes de ouvir uma palavra sua. E se seu corpo está dizendo: eu estou pronta para a briga, não importa quão calmas suas palavras sejam, a mensagem é de conflito. Então você conscientemente ajusta seu corpo. Solta os ombros, descruza os braços, afrouxa a mandíbula. Se estiver sentada, fica com costas retas, mas relaxada. Se estiver em pé, distribui peso igualmente nos 2 pés, sem inclinar para frente, mãos visíveis, abertas, em posição neutra. Você não está se fazendo pequena, está se fazendo estável. Ancorada, presente sem ser agressiva. Segundo, ar, não só como você respira, mas como você usa ar para modular a voz. Quando você está nervosa, você fala rápido e agudo. Voz fica fina, tensa, estridente. E voz assim não comunica autoridade, comunica descontrole. Então você conscientemente desacelera. Fala mais devagar que seu impulso pede. Baixa tom de voz. Não precisa sussurrar. Mas fala num volume mais baixo do que a outra pessoa está usando. Porque aqui está o paradoxo. Quando você abaixa a voz, a pessoa precisa se acalmar para te ouvir. Você controla o ritmo da conversa pelo seu volume e velocidade. E entre frases, você respira. Visivelmente. Audível até. Porque cada respiração visível é lembrete para você mesma e sinal para outra pessoa. Eu estou controlando o meu estado. Eu não estou em modo automático. Eu estou escolhendo minhas palavras. Isso cria peso, cria seriedade, cria sensação de que você está no comando da própria reação. Terceiro, linguagem do olhar. Quando você está furiosa, você fulmina com o olhar. Ou você desvia completamente porque não aguenta olhar. Nenhum dos dois ajuda. Então você pratica olhar firme, mas não agressivo. Você olha para a pessoa, não através dela. Você mantém contato visual, mas você pisca normalmente, você não trava. E de vez em quando você olha levemente para baixo ou para o lado por segundo antes de voltar, porque isso quebra a intensidade sem quebrar a presença. Deixa eu te dar exemplo de antes e depois. Antes, pessoa te provoca. Você sente raiva subir. Seus ombros tensionam, você se inclina para frente, sua voz sobe 2 tons, você fala rápido. Como você ousa falar assim comigo? Você não tem esse direito, eu não vou aceitar isso. E a pessoa ou responde com mesma energia ou se fecha completamente. Briga instalada. Depois, pessoa te provoca. Você sente raiva subir. Você respira fundo. Solta ombros conscientemente. Olha para a pessoa com firmeza, mas sem fulminar. E você diz devagar, voz baixa e firme: eu falo quando eu puder falar bem. E você respira de novo, visivelmente. E se ela continuar, você repete, mesmo tom, mesma calma: eu falo quando eu puder falar bem. Sem escalada, sem briga. Apenas limite, claro, com presença inteira. A diferença é gritante. No primeiro cenário, você perdeu o controle.
No segundo, você está completamente no comando e a outra pessoa sente isso. E mesmo que ela não goste, ela respeita. Porque limite estabelecido com calma é impossível de ignorar. Agora, quem controla o ritmo, controla o rumo. E você acabou de aprender a controlar o ritmo. Mas e quando você precisa realmente falar, quando não é só sobre criar espaço, mas sobre comunicar necessidade, estabelecer limite, expressar sentimento, aí você precisa de estrutura. E é isso que o passo 4 te dá. Não sai agora, porque já já eu te dou o plano de 7 dias para blindar sua calma e os roteiros, palavra por palavra, para 3 situações diferentes. Passo 4 é o roteiro de 4 partes. E esse roteiro funciona para qualquer situação. Parceiro, família, trabalho, amizades. É estrutura assertiva que protege você e respeita o outro. As 4 partes são fato observável, emoção própria, necessidade ou limite e proposta ou decisão. Primeiro, fato observável. Você começa com algo concreto, não com interpretação, não com julgamento, não com acusação, com observação neutra. Você chegou 2 horas atrasado. Não, você nunca me respeita. Um é fato, outro é interpretação. Fatos são inegáveis. Interpretações geram briga. Segundo, emoção própria. Você diz como aquele fato te afetou e você usa eu, não, você me fez. Eu me senti desvalorizada. Não, você me desvalorizou. Porque ninguém pode argumentar com o que você sentiu. Seus sentimentos são seus. Mas as pessoas vão argumentar se você as acusar de causar esses sentimentos. Terceiro, necessidade ou limite. Você comunica claramente o que você precisa daqui para frente. Eu preciso que você me avise se vai se atrasar. Ou eu não posso continuar aceitando atraso sem aviso. Necessidade é o que você quer que aconteça. Limite é o que você não vai mais tolerar. Ambos válidos, ambos claros. Quarto, proposta ou decisão. Você oferece caminho para frente. Podemos combinar que se você vê que vai atrasar mais de 15 minutos, você me manda mensagem? Ou você toma decisão baseada em padrão repetido, se isso acontecer de novo, eu não vou mais esperar. Vou seguir com meus planos. Não é ameaça. É consequência lógica que você está comunicando com antecedência. Agora deixa eu te dar 3 versões completas desse roteiro para você ver como funciona em contextos diferentes. Primeira versão. Parceiro que está no celular durante jantares. Fato observável. Nos últimos 4 jantares que tivemos juntos, você passou a maior parte do tempo no celular. Emoção própria. Eu me sinto invisível e desimportante quando isso acontece. Começo a questionar se você realmente quer estar comigo. Necessidade ou limite? Eu preciso que nossos jantares sejam momentos de conexão real. Preciso da sua presença, não só da sua companhia física. Proposta ou decisão? Podemos combinar de deixar celulares longe da mesa durante refeições juntos? Ou podemos escolher horários específicos onde garantimos atenção total um para o outro? Segunda versão, mãe que faz comentários críticos sobre suas escolhas. Fato observável. Mãe, toda vez que te conto sobre uma decisão que tomei, você faz comentários sobre como eu deveria ter feito diferente. Emoção própria. Isso me deixa insegura e me faz não querer compartilhar minha vida com você. Eu fico com receio de falar sobre coisas importantes. Necessidade ou limite. Eu preciso me sentir apoiada, mesmo quando você não concorda com minhas escolhas. Preciso que você confie que eu sou adulta capaz de tomar minhas próprias decisões. Proposta ou decisão. Quando eu te contar algo, a menos que eu peça conselho explicitamente, eu gostaria que você só me escutasse e validasse. Se você tiver opinião diferente, pode dizer eu vejo de outra forma, mas sem impor ou criticar. Você consegue fazer isso? Terceira versão. Colega de trabalho que te interrompe em reuniões. Fato observável. Nas últimas 3 reuniões, você me interrompeu enquanto eu estava apresentando ideias. Emoção própria. Isso me faz sentir que minha contribuição não é valorizada e fica difícil completar raciocínio. Necessidade ou limite. Eu preciso conseguir terminar meus pontos antes de receber feedback. Preciso de espaço para expressar ideias completamente. Proposta ou decisão? Da próxima vez, se você quiser acrescentar algo, pode anotar e levantar a mão ao final da minha fala? Ou podemos combinar um sinal de terminei para que todos saibam quando podem comentar. Percebe como em todas as 3 situações a estrutura é a mesma? Fato, emoção, necessidade, proposta. E em nenhuma você está gritando, atacando, culpando. Você está comunicando com clareza e firmeza.
Você está sendo assertiva, não agressiva. E isso muda tudo. Mas sem o próximo passo, teu limite vira apenas pedido educado, que as pessoas vão ignorar. Passo 5 é onde você transforma limite em algo que tem peso real. É limite mais consequência previsível. Porque as pessoas não respeitam limites por bondade. Respeitam porque há custo claro em cruzá-los. E você precisa estar disposta a aplicar esse custo, senão suas palavras são vazias. A fórmula é simples. Se X acontecer, eu faço Y. E você comunica isso com antecedência, com calma, e você cumpre quando necessário. Sempre cumpre, sem exceção. Porque a primeira vez que você não cumpre, você ensina que seus limites são negociáveis. Exemplos práticos. Se estiver em conversa que está escalando, se continuarmos nesse tom, eu vou encerrar a conversa e a gente retoma amanhã. E se a pessoa continua gritando, você se levanta e sai. Ou desliga o telefone, sem aviso adicional, sem dar 3 chances. Você avisou, ela escolheu, você age. Se for sobre horários, se você chegar mais de meia hora atrasado sem avisar, eu não vou mais estar aqui. Vou seguir com meus planos e da próxima vez que acontecer, você realmente vai embora. Você não fica ali esperando uma hora ressentida. Você honra a sua própria palavra. Se for sobre respeito básico, eu não aceito ser xingada ou diminuída. Se isso acontecer de novo, eu vou me afastar por tempo indeterminado para proteger minha paz. E se acontece, você corta contato. Por dias, semanas, quanto tempo você sentir que precisa. E você não volta até a pessoa mostrar reconhecimento genuíno e mudança real. Se for sobre compromissos quebrados, essa é a 3ª vez que você cancela planos de última hora. Da próxima vez eu não vou mais marcar nada até você demonstrar consistência. Vou esperar você tomar iniciativa e provar com ações que mudou. E você realmente para de fazer planos, a bola fica com ela. E você observa se há esforço ou só mais desculpas. O segredo aqui é proporcionalidade e previsibilidade. A consequência precisa ser proporcional ao limite quebrado. Não dá para terminar relacionamento porque a pessoa chegou 10 minutos atrasada uma vez, mas dá para parar de esperar se é padrão crônico de desrespeito. E precisa ser previsível. A pessoa precisa saber exatamente o que vai acontecer se ela cruzar o limite. Sem surpresas, sem você explodir do nada. Eu te avisei, você escolheu. Essa é a consequência. E tem algo mais. Consequência não é punição. Não é você tentando fazer a pessoa sofrer. É você protegendo sua própria paz e dignidade através de ação lógica. Se alguém está te machucando repetidamente, afastar-se não é punição, é autocuidado. Se alguém está consumindo tua energia sem reciprocidade, parar de dar energia não é maldade, é sanidade. Mas reparar rápido vale mais que tentar nunca errar. E você vai errar, você vai escorregar, você vai ter dia onde você explode apesar de saber tudo isso. E tudo bem, perfeição não é meta. Melhora contínua é... Se isso está fazendo sentido, se você está vendo que é possível ter paz sem ser capacho, inscreva-se para receber essa força toda semana. E fica, porque vem aí o plano de 7 dias que blinda a sua calma diária. Mas antes do plano de 7 dias tem passo 6, e esse é sobre prevenção, sobre você criar condições internas e externas que reduzem dramaticamente suas chances de explodir. É detox de gatilhos, porque aqui está a verdade. Você tem muito mais controle do que imagina sobre quantas vezes vai se irritar. Não controle total, claro, mas muito mais do que você está exercendo agora. E isso começa com higiene emocional, com cuidar das condições que te deixam vulnerável. Primeira condição crítica, sono. Sem dormir bem, você não tem freio emocional. O córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por controle de impulsos, por tomada de decisão, por regulação emocional, fica comprometido quando você está com déficit de sono. Então, coisas que você normalmente aguentaria viram gatilhos. Coisas pequenas viram enormes. Você não tem paciência, não tem tolerância, explode por nada. Então, primeiro passo de detox, higiene do sono. Dormir 7 a 8 horas por noite. Mesmos horários, sem telas 1 hora antes de dormir. Quarto escuro, fresco, silencioso. Isso não é luxo. É necessidade neurobiológica para que você tenha regulação emocional funcional. Segunda condição, telas e redes sociais antes de conversas difíceis. Se você passou últimos 30 minutos antes de conversa importante, scrollando o feed, lendo notícias negativas, vendo discussões online,
teu sistema nervoso já está ativado, você já está com cortisol elevado, já está em modo alerta. Então, qualquer gatilho adicional vai te fazer explodir. Detox, 30 minutos antes de qualquer conversa que você sabe que pode ser tensa, você desliga telas. Você faz algo que acalma, caminha, ouve música suave, respira, medita, lê algo leve. Prepara teu sistema nervoso para poder estar presente de forma regulada. Terceira condição, pessoas, gatilho e ambientes. Tem pessoas que te desregulam mais fácil. Não porque você é fraca, porque há história, há padrão instalado, há feridas antigas que elas tocam. E tem ambientes que te deixam tensa. Lugares barulhentos, superlotados, sem saída fácil. Detox. Quando você precisar ter conversa importante com pessoa gatilho, escolhe local neutro, público, com tempo limitado. Não faz em casa dela onde você se sente invadida. Não faz no meio da noite quando vocês dois estão cansados. Faz um café na parte da manhã com uma hora marcada para terminar. Você controla variáveis que consegue controlar. Quarta condição, cafeína e álcool. Café em excesso aumenta a ansiedade e irritabilidade. Deixa você nervosa no fio da navalha. Álcool baixa inibições e controle de impulsos. Te faz dizer coisas que sóbria você não diria. Detox. Se você tem conversa difícil, não toma mais que uma xícara de café naquele dia e não bebe álcool antes. Conversa séria exige clareza mental. Exige teus freios funcionando perfeitamente. Quinta condição, fome. Quando você está com fome, tua glicose está baixa. E glicose baixa compromete a função executiva do cérebro. Você fica impaciente, irritável, explosiva. Hungry é real. É raiva induzida por fome. Detox. Nunca tenha conversa importante ou potencialmente conflituosa de estômago vazio. Come algo leve e nutritivo uma hora antes. Proteína e gordura boa que mantém glicose estável. Isso não é frescura, é biologia. Checklist simples antes de qualquer conversa potencialmente difícil. Dormi bem? Estou comida? Não exagerei na cafeína? Não estou sob efeito de álcool? Desliguei telas há pelo menos 20 minutos? Estou em local que me sinto segura? Se a resposta para qualquer uma dessas é não, você adia a conversa ou você sabe que sua margem de tolerância está reduzida e você tem que ter cuidado extra? Agora vem o plano de 7 dias. 7 dias de prática deliberada para incorporar tudo que você aprendeu até agora e transformar isso em padrão automático. Dia 1. Respiração e autoconhecimento. Você passa 10 minutos de manhã praticando a respiração 4-4-6 que eu te ensinei. Você faz isso até virar automático. E você escreve num diário. O que me acende? Que tipo de comentário me tira do eixo? Que tom de voz me irrita? Que pessoas me desregulam mais fácil? Você mapeia teus gatilhos para poder antecipar. Dia 2, movimento. Você faz 20 minutos de atividade física. Pode ser caminhada, pode ser dança, pode ser yoga, qualquer coisa que te tira da cabeça e te coloca no corpo. Exercício reduz cortisol, aumenta a endorfina, melhora a regulação emocional. E se você sentir raiva subindo ao longo do dia, você movimenta o corpo por 5 minutos antes de responder. Dia 3, ambiente de calma. Você cria um espaço na sua casa que é dedicado à paz. Pode ser um canto com uma poltrona, pode ser teu quarto. Você deixa esse espaço limpo, com iluminação suave, talvez uma vela, uma planta. E sempre que você precisar se acalmar, você vai para esse espaço. Você condiciona teu cérebro. Aqui é lugar de serenidade. Dia 4, ensaio da frase salva-vidas. Você pratica em voz alta, várias vezes. Eu falo quando eu puder falar bem. Você pratica com diferentes tons. Firme, mas não agressiva. Calma, mas não fria. Você pratica até sair naturalmente. Porque quando você precisar de verdade, se você nunca ensaiou, vai sair torto ou não vai sair. Dia 5. Conversa pequena com roteiro de 4 passos. Você escolhe algo pequeno que te incomodou, não a questão mais explosiva da tua vida, algo gerenciável. E você usa o roteiro. Fato, emoção, necessidade, proposta. Você pratica assertividade em situação de baixo risco, para quando vier situação de alto risco, você já ter músculo construído. Dia 6, revisão honesta. Você olha para a semana. Onde você escorregou? Em que momento você explodiu? Qual foi o gatilho? Você estava cansada? Com fome? Havia álcool envolvido? Você não se julga. Você observa padrão, porque padrão observado pode ser mudado. Padrão ignorado só se repete. Dia 7.
Celebração de microvitória e reforço de limite. Você reconhece qualquer momento onde você parou, respirou, não explodiu, mesmo que tenha explodido outras vezes. Você celebra a vez que conseguiu, porque cérebro aprende através de reforço positivo. E você reafirma para si mesma: eu sou pessoa que escolhe como responder. Eu sou pessoa que controla meu próprio tom. Eu sou pessoa que estabelece limites com calma e firmeza. Agora vem o porquê disso tudo funcionar. A peça que faltava. A verdade que amarra tudo junto. Mas antes, deixa eu responder às objeções que estão aparecendo na tua cabeça. A primeira é: se eu fizer isso, vou parecer fria. Vão achar que eu não me importo. Vão pensar que sou robô sem emoções. Não. Fria é você ignorar completamente. Fria é você dar ghosting. Fria é você fingir que não importa. Calma é cuidado. Calma é você se importar tanto que você não quer estragar com palavras ditas em raiva. Calma é você respeitar a relação o suficiente para esperar ter clareza antes de falar. As pessoas que realmente te conhecem vão perceber a diferença e as que não percebem não merecem tua energia mesmo. Segunda objeção: e se me provocarem propositalmente? E se a pessoa estiver tentando me tirar do sério, de propósito? Não posso deixar passar. Você não deixa passar. Você responde. Mas você responde no teu tempo, no teu tom, com tua estratégia, não no tempo dela. Provocação quer reação imediata, quer te ver descontrolada. Então você nega isso. Você usa a frase salva-vidas. Eu falo quando eu puder falar bem. E se ela continuar provocando, você aplica consequências. Sai, desliga, encerra. Sem drama. Apenas ação que protege tua paz. Porque tua paz vem primeiro, sempre. Terceira objeção: e quando eu escorregar? E quando eu explodir mesmo sabendo tudo isso? Vou ser hipócrita? Não. Você vai ser humana. Escorregar é parte do processo. Ninguém muda padrão de vida inteiro em 2 dias. O que importa não é nunca escorregar, é como você age depois. Se você explodiu, você repara. Rápido, eu te pedi desculpas pelo tom que usei mais cedo. Estava desregulada e falei de forma que não reflete quem eu quero ser. Posso tentar de novo? Reparação rápida vale 1000 vezes mais que perfeição impossível. E se você está sentindo essa coragem nascer, se está vendo que é possível viver diferente, inscreva-se para caminhar comigo toda semana, porque eu sei que é difícil, eu sei que vai ter recaída, mas você não tem que fazer sozinha. Agora sim, a revelação, o coração de tudo que eu te ensinei. A mensagem que explica por que esses 7 passos funcionam. Calma não é silêncio submisso. Calma não é você se calar enquanto por dentro está fervendo. Calma não é aceitar desrespeito com um sorriso. Calma é poder com direção. É você tendo força, mas escolhendo quando e como usar. É você no comando das próprias reações. É você decidindo conscientemente, não reagindo automaticamente. Você recupera o controle quando coloca limites com consequência e escolhe quando e como falar. Controle não é sobre controlar os outros. Nunca foi. É sobre controlar você mesma, tuas respostas, teu tom, teu timing, tuas escolhas. E a paz que você quer, a paz que você está buscando, não é ausência de conflito. Conflito vai existir. Pessoas vão te desrespeitar, situações vão te irritar. Isso é vida. Paz não é ausência disso. Paz é presença inteira nas suas escolhas diante disso. É você sentindo raiva e decidindo atravessar os 90 segundos antes de responder. É você usando frases salva-vidas para criar espaço. É você modulando corpo, voz, olhar para não escalar. É você comunicando com um roteiro de 4 passos. É você estabelecendo o limite com consequência previsível. É você cuidando das condições que te deixam vulnerável. É você praticando durante 7 dias até virar a segunda natureza. Cada passo que eu te dei leva a isso. A você sendo protagonista da própria vida emocional, a você não sendo refém das provocações alheias, a você tendo paz, não porque ninguém te testa, mas porque você sabe exatamente como lidar quando te testam. Esse é o poder real. Não é nunca sentir raiva. É saber exatamente o que fazer com ela quando vem. E agora você sabe. Você tem os 7 passos, você tem as frases literais, você tem os exercícios, você tem o plano, você tem tudo o que precisa para começar hoje. Mas conhecimento sem ação é só informação. Então aqui está o que você faz agora. Escolhe um passo, apenas um. O que mais ressoa com você.
e você pratica ele hoje, não amanhã, hoje. Se for regra dos 90 segundos, você pratica a respiração agora mesmo. 3 ciclos de 4, 4, 6. Se for frase salva-vidas, você fala em voz alta 5 vezes para ouvir como soa. Se for tríade calma, você solta ombros agora, respira fundo e percebe diferença no teu corpo, você não precisa fazer tudo de uma vez. Você precisa começar. E começar é escolher um passo e praticar até virar automático. Aí você adiciona próximo e próximo. E em alguns meses, você olha para trás e não reconhece a versão de você que explodia por qualquer coisa. Porque você não é mais aquela pessoa. Você evoluiu. E olha, vai ter gente que não vai gostar da nova você. Vai ter gente que está acostumada com você explodindo porque isso dá para elas poder de te manipular. Vai ter gente que vai tentar te empurrar de volta para o padrão antigo porque sua calma expõe descontrole delas. Deixa essas pessoas desconfortáveis. Teu crescimento não precisa ser confortável para ninguém além de você. E as pessoas certas, as pessoas que realmente te amam, vão celebrar a tua evolução, vão respeitar teus limites, vão adaptar o jeito que interagem contigo, porque elas querem teu bem, não tua explosão. E você vai perceber que relacionamentos melhoram, porque você não está mais em montanha-russa emocional, não está mais explodindo e depois implorando perdão, não está mais dizendo coisas horríveis que não pode desfazer. Você está comunicando com clareza e firmeza. Você está sendo previsível de formas boas. As pessoas sabem onde estão contigo, sabem seus limites, sabem que você não explode, mas também não aceita desrespeito. E tem algo mais. Você vai dormir melhor. Porque você não vai mais ficar acordada às 3 da manhã, repassando briga, repassando o que disse, o que deveria ter dito, se arrependendo, porque você não brigou. Você respondeu conscientemente. E não há arrependimento em escolhas conscientes. Há paz. Então vai, pratica, erra, aprende, tenta de novo, mas não desiste. Porque essa mudança, essa habilidade de manter calma em meio ao caos, é uma das coisas mais valiosas que você pode desenvolver. Ela muda carreira, muda família, muda amizades, muda relacionamentos amorosos, muda tudo. Porque quando você para de gastar energia explodindo, você tem energia para construir. Quando você para de queimar pontes, você consegue atravessar. Quando você para de afastar pessoas com tua raiva, você atrai pessoas certas com tua serenidade. E você merece isso. Você merece viver em paz, você merece ter relacionamentos onde não há gritos, você merece ser pessoa que seus filhos, se você tiver, veem como modelo de regulação emocional. Você merece ser pessoa que você mesma respeita quando olha no espelho. Se este vídeo te deu clareza e força, se te mostrou que é possível mudar, se te deu ferramentas concretas para começar hoje, inscreva-se. Toda semana eu trago conversas de alma para você viver com respeito, autoestima e paz. Psicologia aplicada, passos práticos, dignidade sempre. E comenta aqui, qual dos 7 passos você mais precisa praticar agora? Porque quando você escreve, você ancora compromisso. E compromisso é o que transforma intenção em mudança real. E se você tem amiga que precisa ouvir isso, que está lutando com explosões, que se arrepende depois de cada briga, compartilha com ela. Porque às vezes tudo o que precisamos é alguém mostrar que existe outro caminho, que não somos condenadas a repetir padrão para sempre, que mudança é possível. Você chegou até aqui, você ouviu tudo, você tem tudo que precisa. Agora é com você, sua paz, suas escolhas, sua vida. Nos vemos semana que vem. Cuida do teu coração, protege tua paz e lembra, você não é a explosão, você é a pessoa que decide o que fazer com a raiva. E essa pessoa é poderosa.